Programa especial, vamos trazer todas as atualizações, as notícias, as repercussões e projeções das eleições na Venezuela. Vamos trazer também as análises e os muitos aspectos que a gente precisa levar em consideração com os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, para começar, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Resultado final, vitória de Nicolás Maduro, mas claro, muitos elementos que apontam para a fraude nas eleições daquele país, um processo eleitoral nebuloso. Agora, o que chamou a atenção, Dávila, o resultado, né? 51%, talvez um percentual para vender a ideia de que foi um processo eleitoral disputado. Enfim, o que a gente precisa considerar nesse giro inicial de análises. Bem-vindo mais uma vez, Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite à nossa audiência. Bom, como nós havíamos dito aqui nos pingos nos is, né, Caniato, era muito pouco provável que Nicolás Maduro perdesse essa eleição, porque, evidentemente, ele usou todo o aparato do Estado justamente para interferir no processo, para maquiar os resultados, porque ele não poderia perder essa eleição. O risco de uma derrota de Maduro poderia ser trágico para ele e para os seus comparsas. Por quê? Porque Nicolás Maduro é uma pessoa hoje procurada internacionalmente por crime de tráfico de drogas. Ou seja, sair da presidência da Venezuela e acabar os dias numa cadeia lá nos Estados Unidos, por exemplo, não era o sonho pós-eleição de Maduro. Portanto, Maduro ia fazer o que estava ao seu alcance para fraudar as eleições, assegurar um resultado positivo para ele e, assim, permanecer no poder. O problema é o custo disso, né, Caniato? Porque o custo disto é uma reação fortíssima da comunidade internacional, principalmente das nações democráticas, que condenaram veementemente a farsa das eleições. Países da comunidade europeia, dos Estados Unidos, os países democráticos da América Latina, todos condenaram os resultados fraudulentos das eleições da Venezuela. Os únicos países que, na verdade, que evidentemente não gostam de eleição. É o caso da China, é o caso da Rússia, é o caso de Cuba e é o caso da Nicarágua. Portanto, ficou muito claro. A vitória é uma vitória da fraude e não da democracia. Maduro tinha certeza absoluta que uma eleição limpa e livre na Venezuela coroaria a vitória da oposição de Edmundo González. Exatamente isso, Davi. E daqui a pouco a gente vai trazer também atualizações, informações, muitos manifestantes realizando protestos em Caracas após a vitória de Nicolás Maduro ser declarada e oficializada pela autoridade eleitoral daquele país. O delegado Palumbo também está com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Semana passada eu constatei, pude perceber que havia uma pontinha de esperança de alguns analistas internacionais de que as instituições, ainda que estivessem ao lado de Nicolás Maduro, talvez rompessem com ele e talvez assegurassem eleições limpas e transparentes, ou seja, garantir o resultado e fazer com que o desejo da população fosse respeitado. No final das contas, parece que não é o que aconteceu. Muitos elementos indicam fraude nas eleições lá na Venezuela. Agora, o difícil é imaginar o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses, hein, delegado? Exatamente, Caniato. Uma boa noite a toda a nossa audiência. Aconteceu o previsível, que todo mundo já estava falando, né? A gente tinha realmente uma ponta de esperança de que fosse uma eleição justa e limpa, mas a gente viu relatos, delatos de que não foi absolutamente limpa, né? Fechando as urnas após 3 horas de votação, não deixando as pessoas votarem. E com certeza ali não precisa ser muito inteligente para saber que ele colocou gente do governo para ficar fiscalizando as urnas. E depois o processo lá de apuração totalmente espúrio, totalmente sem pé nem cabeça, sem transparência, que é um princípio constitucional das democracias, ter transparência. Mas não, ele proclamava os resultados de acordo que ele melhor lhe aprouver.
Então é evidente que houve uma fraude grotesca, aliás. Ele é tão cara de pau, esse ditador narcotraficante que deveria estar preso, que ele fala que os opositores tentaram um golpe fascista. Ou seja, é uma narrativa sem pé nem cabeça, né, de uma pessoa que fraudou as eleições, que fraudou todo o processo, não só ontem, mas durante o transcorrer do tempo, né, quando ele colocava somente a face dele em 13 partes ali da cédula, e dos outros opositores colocava 1, 2, ele tirou opositores, exilou, opositores foram exilados porque não sabe que se ficasse ali ou ia morrer ou ia para a cadeia. Então é um absurdo atrás de absurdo. Eu espero agora, né, que o governo brasileiro, o Itamaraty, não compactue com isso, porque é tão claro quanto a luz solar que houve fraude nessas eleições da Venezuela. É isso, Nicolás Maduro proclamado o vencedor das eleições que aconteceram no dia de ontem, mesmo sem autoridade eleitoral apresentar todas as atas de votação, mesmo sem concluir a apuração dos votos. Alan Gani também aqui com a gente, o Gani fazendo aquela tradicional dobradinha, programas 3 em 1, depois na sequência os pingos nos is. Gani, seja muito bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você, mais uma vez a gente agradece a sua participação, sua colaboração aqui com a gente, enfim, mas não à toa, pesquisas independentes e também informações de bastidores informavam que a oposição estaria, em dado momento da apuração, com cerca de 30% a mais de votos do que Nicolás Maduro. Enfim, não se sabe exatamente em que momento, mas Nicolás Maduro e seu regime fizeram uma artimanha ali, uma virada de mesa, mas que não surpreendeu muita gente, né? Todos esperavam isso. Pois é, Caniato, boa noite a você, a toda a audiência, ao Dávila, meu amigo aqui, delegado Palumbo. Já era esperado. Aliás, a gente está falando da fraude de agora. O processo começou fraudulento há muito tempo. Quando a gente trouxe aqui na sexta-feira a cédula de votação com 13 imagens, aliás, coincidentemente 13, imagens do Maduro e os outros candidatos embaralhados, aquilo já é uma fraude, porque de alguma maneira você está favorecendo, criando um viés para que se vote no Maduro. Ali já não é uma eleição limpa, esse é o primeiro ponto. Aí depois, durante o processo, o que ocorreu? Fechamento de fronteira. A fraude já está configurada. Depois, horas sem comunicação. Novamente, a gente está falando de fraude. Durante o processo eleitoral, vários candidatos de oposição, a Corina, não conseguiu participar também, ficou fora. Então já foi fraudulento. Quer dizer, agora a questão do resultado é a cereja do bolo da fraude. Então a gente não pode se apegar simplesmente ao resultado fraudulento. Não, todo o processo já começou fraudulento. E aí, o Brasil não ter tido uma posição enérgica e ficado em silêncio em relação a isso me chama atenção, me causa espanto, porque o Brasil tem que ter uma posição enérgica, não dá para ficar em silêncio em relação a essa questão, Caniato.